Irmãos, esse texto bíblico fala do apóstolo Paulo, um missionário, um homem de Deus, um homem que, aonde ele pisava os seus pés, tinha milagres, não por causa dele, porque ele sabia que tudo isso era por causa do nome de Jesus. Aonde ele ia, milagres, cura, libertação, salvação de almas acontecia. Mas Paulo, ele tinha uma característica muito forte, além de ser um evangelista ganhador de almas, além de ser um homem que orava pelos enfermos e eles eram curados. Ele tinha uma característica, ele tinha algo sobre ele era um ensinador. Paulo, ele era um formador de discípulos. Paulo, ele era um formador de obreiros. Através dele, Timóteo se tornou um grande pastor. Tito, através dele, outros homens de Deus, mulheres, obreiras, se levantaram no ministério. Porque ele era um homem visionário, que olhava para as pessoas e via naquelas pessoas um potencial, assim como Deus viu nele também, antes da sua conversão, como um vaso escolhido. Paulo, antes de se converter, era um homem que perseguia a igreja, perseguia os crentes, e Deus usa profetas, homens, para dizer que este homem era um vaso escolhido e queria tratar com a vida dele. Mas o que nós vemos nesse texto aqui, que o apóstolo Paulo, ele ajuntou os discípulos para partir o pão. Partir o pão, irmãos, é símbolo de comunhão, a ceia, a comunhão que eles tinham. E eles estavam no terceiro andar, no cenáculo, um salão grande. Naquele salão havia várias luzes, a Bíblia fala aqui, havia muitas luzes, mas não eram luzes igual essa, eram luzes de lamparina, fumaças. Janelas, várias janelas, e nós vamos ver aqui que Paulo, ele decidiu naquele momento, pelo fato dele ter que viajar no dia seguinte, ele viu a necessidade de prolongar o discurso dele, de alongar o seu discurso. Então, é um culto que teve hora para começar, mas não teve hora para acabar. Diferente dos cultos de hoje, né, irmãos? Os cultos começam às 17 horas da noite, deu 9 horas, né? Não, aquele culto, o apóstolo Paulo, aquele culto foi diferente. Deus quis tratar com os irmãos, estava ensinando os irmãos. Mas nós sabemos que é muito diferente um ensino, um culto de ensino e uma palavra. É muito diferente. No ensino, às vezes os irmãos estão muito cansados, fica difícil prestar atenção, às vezes os irmãos cansados. Talvez pessoas estavam cansadas do trabalho, talvez pessoas estavam cansadas dos seus afazeres. E Paulo decidiu naquele momento alargar a prática até meia-noite. Irmãos, imagina um discurso até meia-noite. Até meia-noite o discurso. Paulo, creio que Paulo ali falou 3 horas. Mas nós vemos que neste culto teve louvores, neste culto teve testemunho, teve partir do pão, teve comunhão, talvez teve profecia. Neste culto talvez teve, irmãos, teve uma palavra inicial, teve cânticos, teve coleta da contribuição dos irmãos, teve tudo isso. Mas quando Paulo começou a ministrar, a Bíblia vai mencionar que um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que ele já estava sentado no lugar errado. Janela não é lugar de sentar. Janela não é lugar de sentar. Ele estava sentado numa janela. E ele foi tomado de um sono profundo. Ele adormeceu durante o discurso e caiu da janela, no terceiro andar. Então você pode imaginar comigo aqui, queridos. Você pode imaginar a cena. As pessoas reunidas no salão, ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, ouvindo a palavra. Não tinha o fundo musical que nós estamos ouvindo agora, né? Não sei como eram os assentos, se eram confortáveis. Não sei. Não sei como era. Não tenho como descrever como era aquele momento. Mas o que eu posso descrever aqui é que aquele lugar estava cheio. As tochas alimentadas pelo fogo, aquelas tochas, a fumaça também, talvez incomodou um pouco os irmãos. Mas nós vemos aqui, queridos, que aquele jovem foi tomado por um sono profundo e caiu em cima da janela e morreu. Caiu morto no terceiro andar. E eu não sei por qual motivo o apóstolo Paulo precisou estender aquele discurso. Eu não sei por qual motivo o apóstolo Paulo estendeu o que ele estava ministrando, o que ele estava falando, o que ele estava ensinando para os irmãos daquela cidade.
Mas uma coisa eu sei, irmãos, e o que eu quero frisar aqui nessa palavra, eu não quero aqui tratar o assunto do culto do apóstolo Paulo, o discurso de Paulo, o que ele falou, o que ele pregou e por que ele estendeu a mensagem dele. Não é isso que eu quero ministrar nessa noite. Porque o principal personagem dessa história que eu vou narrar aqui para os irmãos, que eu vou ministrar na vida dos irmãos, o principal personagem é Eutico. É aquele jovem que estava na janela. É aquele jovem que caiu da janela e ia dormir e morreu. Nós sabemos, irmãos, que esse jovem decidiu sentar-se num lugar inadequado. Esse jovem decidiu se sentar no parapeito daquela janela. E nós sabemos que jovens, a maioria dos jovens, gosta de adrenalina, né? Aventura, gosta de se aventurar. Alguns gostam de saltar de paraquedas. Como é que é? Big jump, me ajuda aí, irmãos. Big jump, isso aí. Gostam. E aquele jovem decidiu sentar na janela. E quando falamos de dormir, hoje, irmãos, nós jovens gostamos de dormir bastante, né? Principalmente os jovens. Como gostamos de dormir? Às vezes quando a gente anda de ônibus, né, irmãos? Você vê aquele ônibus lotado, tem pessoas que estão dormindo assim no ônibus, né? Está segurando um corrimão, está dormindo no ônibus, tanto cansado, tanto cansaço. Dormimos na sala de aula, vamos assistir um filme, que nem a gente fez um filme aqui na igreja fez uma tela na igreja aqui, de irmãos que estavam na hora do filme roncando, né? Dormindo na hora do filme. Vai no cinema, paga cinema para dormir no cinema, só para usar a poltrona para dormir. Vai ler a Bíblia, dorme. Vai ler um livro, começa a dormir, começa a ficar, né? Quem já leu aqui, irmãos, qualquer livro, a Bíblia, e começa a ficar meio que vesgo, né? Você começa a ver sopa de letrinhas ali. É simples. Mas o que eu quero aqui frisar nessa palavra, irmãos, no início, provavelmente, Eutico começou a prestar atenção no sermão de Paulo. Não que o sermão de Paulo não fosse interessante, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia, dirigido pelo Espírito Santo. Quem escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, quem escreveu Tito, quem escreveu Efésios, quem escreveu as cartas, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª, 2 Coríntios, foi o apóstolo Paulo que escreveu. 13 cartas, irmãos. Olha, o teólogo que está... 13 cartas ele escreveu. Dos 66 livros que nós temos na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu 13. Foi o maior escritor da Bíblia aqui. Escreveu mais livros da Bíblia, foi ele. Então era um homem culto, era um homem conhecedor, era um homem que conhecia muito a história, conhecia muito a palavra de Deus, e também tinha o Espírito Santo. Além da palavra, ele também era direcionado por Deus para trazer aquela revelação às pessoas que estão. Eu quero dar um tema para essa ministração aqui nessa manhã, irmãos. Cuidado com a janela. Repita comigo, cuidado com a janela. Temos que tomar cuidado com as janelas. A janela é bom, né, irmãos? Essa janela é boa porque ela refresca, né? Precisamos de uma janela aberta. O pastor Gofredo não gosta de janela aberta. Já contou para mim, ele gosta de dormir com a janela toda fechada, por causa do vento, né? Aí o pastor brinca, né? Não sou um jovenzinho mais, pastor. Sou um homem de 60 anos, né? Qualquer vento. Tem pessoas que gostam de janela para ventilar, tem pessoas que não. Quando nós estamos no ônibus, uma criança quando está no ônibus, aonde a criança gosta de sentar? Na janela, porque vê paisagem. Janelas em partes é bom, porque irmãos, é algo que nós abrimos para visualização. Janelas no computador Windows nós abrimos para nos interagir, para aprender mais, para ter mais acesso. Mas não é desse tipo de janela que eu quero falar. O que eu quero aqui frisar nessa palavra é que a janela, ela pode causar distração. É que a janela, ela pode causar distração nas nossas vidas. Assim como muitas vezes estamos num culto, e às vezes, assim, normal, é normal que uma criança bonita e bela, né, no culto, ela às vezes perto da mãe e do pai, causa distração no irmão de trás. E na hora do culto, né, e começa a brincar com uma criança na hora da palavra, é normal. Que às vezes uma criança tire a atenção de um culto.
Às vezes você poderia estar ouvindo uma palavra e acabou não ouvindo porque foi distraído. Às vezes você poderia ouvir um texto, algo tão importante que poderia marcar a sua vida e você deixou de ouvir. E nós vemos aqui que aquele jovem, talvez, a palavra de Paulo começou a chamar atenção. Ele começou a sentir, a arder no coração dele, a presença de Deus. Mas ele estava sentado num lugar inadequado. Talvez ele começou a olhar para fora. É uma conjectura minha aqui, queridos. Talvez ele começou a olhar para fora, começou a ver, se fosse hoje, carros passando, Mas naquela época o que? Era cavalo, Não tinha carro. Mas suponhamos que fosse o dia de hoje, pessoas passando, pessoas nas praças, pessoas indo nas lanchonetes, comendo. Poxa, já está chegando meia-noite, já está dando meia-noite já e o discurso não está acabando. Depois do culto eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Começou a se programar e começou a se distrair. E nisso o apóstolo Paulo ministrando. E aqueles que estavam ouvindo estavam sendo edificados. Irmãos, só é edificado quem ouve. Só é edificado quem realmente está atento à palavra de Deus, quem realmente ouve com atenção a palavra do Senhor. Essa pessoa é edificada. E existem muitas janelas nas nossas vidas, irmãos. Existem muitas janelas espirituais, janelas do trabalho, janelas na área sentimental, janelas da área espiritual, janelas, irmãos, em todas as áreas das nossas familiares, que muitas das vezes podem nos prejudicar. Que muitas vezes pode prejudicar você, pode prejudicar a tua família, pode prejudicar o teu ministério, pode prejudicar a tua casa. E nós precisamos estar atentos a isso. E nós vemos aqui, irmãos, que aquele jovem, ele caiu lá de cima. Por um descuido, ele caiu lá de cima. Irmãos, aquele jovem, ele talvez, a sua imaginação estava longe. Talvez na hora do culto ele estava viajando na maionese. Quem aqui já viajou na maionese no culto, irmão? Eu já, às vezes estou longe. Às vezes nós estamos tão concentrados assim e começamos a viajar nos nossos pensamentos na hora da palavra, na hora que nós estamos ouvindo alguém dar um testemunho, e aí quando nós voltamos, parece que nós saímos do nosso corpo e voltamos para o nosso corpo. É como se tivesse acontecido isso. E nós vemos que isso muitas vezes pode nos atrapalhar. Porque acabamos perdendo a oportunidade de ouvir algo importante para as nossas vidas. De ouvir algo que realmente é de importância para as nossas vidas. E nós vemos que assim como aquele jovem, existem muitosêuticos da vida, sentados na janela, da vida espiritual. Pessoas que estão dormindo no sono espiritual. Pessoas que já eram para ter avançado e não avançaram. Pessoas que já eram para ter prosperado e não prosperaram. Pessoas que já eram para estar, irmãos, num nível de intimidade com Deus mais profundo e não estão. Pessoas que já eram para ser mestres estão tendo que ser ensinados, tomando leite espiritual ainda. Pessoas que já eram para estar comendo alimentos sólidos e ainda estão tendo que beber um leite, um suquinho, uma água, porque ainda não estão preparados. Pessoas que estão dormindo sem forças para orar, sem forças para adorar, sem forças para ir à igreja, sem forças para ler a Bíblia. Doentes não conseguem mais ingerir um alimento espiritual. E o que o Senhor quer de nós com isso, irmãos? O Senhor quer que nós tenhamos uma outra postura. O Senhor primeiro quer que você se sente num lugar adequado, que você esteja num lugar adequado, que você esteja em ambientes adequados. Quando eu falo de janela, irmãos, eu posso dar vários exemplos de janela. Em lugares errados, na hora errada, no momento errado, com pessoas erradas. Talvez as amizades são janelas. Talvez a amizade que você tem buscado, o ciclo de amizade, talvez tenha destruído a tua vida. Isso pode fazer você cair no terceiro andar na sua vida espiritual. Você regredir, você só cair e não subir. São janelas que muitas vezes estão abertas, muitas vezes que são a visualização, irmãos, nem toda janela, a paisagem que você vê do lado de fora, são paisagens ruins. É tão gostoso se você vai alugar uma casa, um apartamento na praia, uma casa na praia, já, perto da praia, que você abre a janela, você vê aquele mar bonito. É tão gostoso quando você está no hotel, quando você abre assim, você vê aquela piscina lá embaixo aquela mesa de frutas, é muito bonito, é muito gostoso. Quando você vê uma paisagem bonita, é gostoso quando você vai viajar para o interior, e você vê aquela paisagem, aquele campo, aquele verde.
Aquela mata ciliar e você está olhando na janela do carro e vendo aquela paisagem, imaginando a criação de Deus. Isso é muito bom. Mas existem janelas das nossas vidas. Existem janelas da sua vida que estão te prejudicando. Pergunta para o teu irmão. Fala para ele assim: você está entendendo essa palavra? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Está compreendendo aquilo que Deus está ministrando no teu coração? Precisamos entender isso. Janela pode causar distração. A janela pode fazer você perder o foco. A janela pode fazer você perder a direção que Deus tem para a tua vida. E Deus quer outra postura. Repita comigo: Deus quer outra postura de nós. Ele quer outra postura da igreja. Ele quer outra postura da sua igreja. Disposição para ouvir a palavra. Comprometimento com as coisas de Deus. Focar em fazer a vontade do Senhor. Focar em fazer aquilo que realmente edifica. Irmãos, nós estamos no final do ano. Nós estamos no final do ano. Estamos acabando o ano de 2015. E nós precisamos focar. E nós precisamos estar focados nas coisas de Deus. Nas coisas do Senhor. Muitas pessoas elas caem, irmãos, porque elas estão tomadas de um sono espiritual. Foram tomadas por um sono espiritual. Sono gerado por quê? E como é que é gerado esse sono? Irmãos, quando uma pessoa está com muita fome, ela fica mal-humorada, mas só que ela fica mais sonolenta, fica fraca. E a fraqueza causa sono. A falta de vitamina no organismo causa sono. Ficar acordado mais do que deve causa sono, sim. Aí as pessoas vão tomar um... Lembra que a gente fez a chácara aqui com a família aqui? E alguns primos meus, né? Comprou energético. Não resolve. Toma café. Não resolve. Só dormir mesmo que vai resolver. Nós vemos aqui, irmãos, que esse sono espiritual, as pessoas elas caem no sono espiritual, é um sono gerado por quê? É um sono gerado pelo pecado. Repita comigo: pecado, comodismo e a mesmice. É um sono gerado pela rotina, da mesmice, do comodismo e do pecado. São 3 fatores, irmãos, que impedem-nos de crescer. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com a janela. Que janela está aberta na tua vida? Que janela você tem deixado aberta? Eu vi uma frase, semana retrasada, fomos na casa de recuperação, e aquela frase me marcou. Não lembro nem quem é o escritor. Não culpe o vento, né? Não culpem o vento pela desordem gerada na tua vida se você deixou a janela aberta. Se você deixou a janela aberta, o vento vai entrar. É uma brecha que você deu. Quando falamos de janela, nós falamos de brechas que estão sendo dadas. Quando nós falamos de janela, nós falamos, irmãos, de uma brechinha que muitas vezes damos. Uma legalidade que talvez você tenha dado lá na tua casa. Uma brecha que você tem aberto dentro da tua casa, para que realmente, muitas vezes Satanás ele entra, ele ciranda. Qualquer brecha que ele tem, ele entra, irmãos. Como se fosse um rato, né? Aqui você pode fechar a igreja, você pode... Rato ele entra em buracos pequenos, irmãos. Às vezes um rato tão grande consegue entrar num espaço tão pequeno. São brechas que são dadas nas nossas vidas. E o sono ele pode gerar uma coisa, irmãos, assim como foi gerado na vida daquele jovem. Foi uma morte física. Mas muitos sonos, irmãos, podem gerar morte espiritual. Pode gerar morte espiritual na tua vida. E nós precisamos tomar cuidado com a janela, irmãos. Porque foi essa janela, foi essa mesma janela que permitiu, irmãos, que Davi olhasse para o que não deveria. Nós vamos ver Davi, rei, homem de Deus, músico, cantor, instrumentista, guerreiro, pastor de ovelhas, compositor, escritor, homem segundo o coração de Deus. Olha quantas características boas sobre Davi. Davi um dia resolveu não ir para a guerra. Vai vocês, hoje eu vou ficar em casa. Resolveu dar folga para ele. E quando ele está no terraço da sua casa, ele abre
a janela, a porta. Do outro lado, irmãos, a vizinha, chamada Betseba, estava tomando banho. Aquilo agradou os seus olhos. Não ficou só por aquilo. Se você acha que ficou só naquele dia, ele poderia muito, irmãos. De repente ele olhou, se sentiu seduzido, mas que fechasse a janela e fosse embora. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Guia a minha mente, os meus pensamentos, me conduza. Irmãos, uma coisa é você ver algo, você se sentir atraído por algo, você de repente, mas outra coisa é você alimentar aquilo. Você fechar a janela e pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a ajuda de Deus, dobra o joelho, vai cantar, vai louvar, vai tomar um banho de água gelada. Davi devia ter feito aquilo, porque ele era casado, ele tinha a mulher que ele poderia ter, a mulher que ele queria. Ele era o rei, tinha várias mulheres naquele tempo, podia, mas ele desejou a mulher que não era dele, a mulher do seu soldado, um capitão do seu exército, um empregado dele. Irmãos, olha o que a janela fez. Olha o que uma janela fez. Davi tramou a morte do próprio soldado dele. Adulterou uma mulher. Resultado você sabe, irmãos. Não foi um resultado agradável. Foi um resultado trágico por causa da janela. O que ele deveria ter feito naquela hora? Fechar a janela. O que ele deveria ter feito naquela hora? Não. Aquela mulher não é minha. Ele achou que ele poderia tudo. Eu posso tudo. Eu posso ter tudo. Foi essa janela, irmãos, que permitiu que Sansão também olhasse para aquilo que não era dele. Você conhece a história de Sansão? Nazireu, separado por Deus. Um homem que foi chamado para fazer a diferença no meio do seu povo. Um homem que com a sua força, porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, não era no cabelo dele não, porque na verdade a força não estava no cabelo, a força estava na obediência, e quando nós somos obedientes a Deus, nós somos fortes. Sansão, ele não poderia cortar o seu cabelo, era uma ordem de Deus. Ele não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em animal morto e não poderia se relacionar com mulheres estrangeiras que não fossem do seu povo. Sabe que era difícil acatar aquilo? Mas tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer foi aquilo que ele fez. E ele se lambuzou, irmãos. Tem pessoas que se lambuzam. Tem pessoas que se lambuzam. Deus ordena, Deus avisa, Deus orienta, Deus fala, não faça isso. Mas tem pessoas que querem se lambuzar. Sansão fez tudo o contrário. Não poderia se relacionar com uma mulher estrangeira, se apaixonou por uma mulher filisteia, marcou a data de casamento, convidou os seus pais. Quando estava tudo certinho para o casamento, declarou um enigma no meio dos parentes dela lá que não gostavam dele, porque ele era um hebreu, ele era um hebreu e eles eram filisteus. Os filisteus eram inimigos dos hebreus. Era uma guerra travada, era uma batalha travada. E Sansão achou que com aquela janela ele ia ter mais acesso, ia ser diferente. E a Bíblia vai mencionar, queridos, anulou o seu primeiro casamento, teve o seu primeiro casamento anulado, matou 1000 homens. Irmãos, foi uma guerra declarada. Se relacionou com uma prostituta depois, matou um leão no deserto, tocou no animal morto, tirou o mel da boca do animal, levou para sua família comer o mel. Olha o que ele fez. Revelou o seu segredo para quem não deveria revelar. Não era para ele revelar o segredo dele para ninguém. Ele se lambuzou literalmente. Mas sempre quando ele precisava do socorro de Deus, ele falava, Pai. E o Espírito Santo se apoderava dele e ele vencia a batalha. Olha como Deus é misericordioso. Fala para o irmão, Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso. Mesmo com tudo isso, Sansão, ele tinha acesso a Deus. Deus ainda ouvia, Deus ouvia a voz dele ainda. Mas houve um momento, irmãos, que foi a gota d'água. Quando ele revelou seu segredo para Dalila. Uma vez eu vi um pastor pregar e falou assim que Sansão não era mais Sansão. Sansão virou Sonsão.
Ficou sonso. Sansão, você não vai revelar o seu segredo para mim? Você não me ama mais? Você não gosta mais de mim? E tome bebida, irmão. E tome vinho. A bebida faz você ver coisas que não é para ver. A droga faz você ver coisas que não é para ver. Ter alucinações de vergonha, fazer coisas. Você tem mais coragem de falar o que você não queria falar, de fazer o que você não queria fazer, né? Te dá mais ousadia. A covardia vai embora nessa hora. São as janelas que o mundo oferece, são as janelas que Satanás oferece, são as janelas que o diabo oferece. Esse negócio de ter uma mulher só é bobeira, rapaz. O negócio é ter amante, o negócio é isso, né? E as músicas começam a induzir. É o sertanejo universitário, é beber, cair, levantar, é trair, é isso, é aquilo, é bebedeira, é só zoeira. E começa isso e vai, né? E aí é o funk que toma conta, que a mulher ela tem que rebolar até o chão e subir. Aí começa outras coisas. Aí a baladinha aqui, a coisinha ali, irmãos, que só vai levar você pro buraco. Só tem levado jovens ao buraco, só tem levado famílias à destruição. São janelas que têm destruído. Mas só que tem uma coisa aqui, queridos. Quem abre a janela não é o diabo, quem abre a janela é você. Fala para o irmão nessa manhã, fala assim: você abriu a janela, você pode fechar a janela também. A mesma coisa, do mesmo jeito que você abriu essa janela, você pode fechar essa janela. Está na sua mão. Está na sua mão essa janela. Está na sua mão. Você tem acesso à janela e você pode fechar ela. Aleluia. Sansão, ele teve os seus olhos arrancados. A primeira coisa que o inimigo fez com Sansão é arrancar o olho dele. Olha, irmãos, o olho que trouxe a atração, através do olhar, ele olhou, irmãos, para muitas coisas. A primeira coisa que o diabo fez foi arrancar os olhos dele. Olha como o diabo é covarde. Primeiro ele faz você ver tudo. Primeiro ele te mostra tudo. Primeiro ele te oferece tudo. Primeiro ele te oferece, ele propõe a você tudo. E depois sabe o que ele faz? Ele mesmo arranca os teus olhos. Sansão perdeu a sua força. Perdeu o respeito. Sansão virou o palhaço no templo de Dagon. Estava reunindo muitas pessoas reunidas, zombando dele, fazendo ele trabalhar como escravo, forçado, e sem os olhos, sem poder comer, sem poder beber, apanhando. Tudo porque ele não fechou a janela. Talvez não fechar a janela é deixar de ouvir conselhos. Ele não ouviu o conselho dos pais dele. Os pais deles falaram para ele. Sansão era filho querido. Os pais aconselharam ele: Sansão, o que você está fazendo, meu filho? Essa mulher estrangeira, olha onde você está se metendo. Mãe, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Pode ficar tranquilo, que o mundo me espera. Eu sei o que eu estou fazendo. O pastor aconselha na palavra: pastor, vai ficar tranquilo que isso eu já sei. Bom, uma coisa eu sei, eu venho na igreja para ouvir, mas eu já sei. Tem pessoas que são assim, irmãos. Cuidado com essa janela, queridos. Foi essa janela que levou Israel ao cativeiro. Você ouviu falar da nação de Israel? Você conhece a nação de Israel? Até hoje é uma nação próspera, mas é uma nação perseguida. É uma nação que teve altos e baixos. Talvez você tenha tido altos, muito altos e baixos, uma montanha-russa, lá em cima e de repente lá embaixo. Israel era um povo que tinha muita intimidade com Deus, um povo privilegiado, ainda é um povo privilegiado, mas por muitas vezes Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Por muitas vezes Israel se sentiu atraído pela idolatria, Israel se sentiu atraído pelo pecado, pelo comodismo, e por causa disso foi levado cativo por várias vezes. Perdeu várias batalhas por causa da sua desobediência. São janelas. E a janela aberta vai causar distração. E o que Deus quer de nós nesta manhã, queridos, é que nós mudamos de vida. Nós temos uma mudança de vida. Não sei se essa janela está me prejudicando, eu vou fechar ela agora. Para alguns, irmãos, é fechar a janela. Para outros é arrancar a janela fora e colocar tijolo.
Colocar uma parede no lugar da janela, viu, irmão? Se você vê que você não vai conseguir manter essa janela fechada, coloca uma parede nela hoje. Você consegue, irmãos. Porque Deus ele está te dando forças nessa manhã para tampar essas brechas, para você ser abençoado, para você ser próximo, para Deus continuar, aleluia, aquilo que Ele tem na sua vida, o plano que Ele tem na tua vida. Porque eu vejo aqui pessoas aqui nessa manhã, que Deus tem um plano muito grande. Deus tem uma promessa muito grande, mas para essa promessa se cumprir, talvez você está falando assim: Senhor, essa promessa não está se cumprindo na minha vida. O Senhor falou, usou um vaso, né? Usou um vaso, usou um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O Senhor usou um pastor naquela igreja, naquela cidade, naquele bairro e tal, falou comigo assim. E o que está acontecendo? Por que não está acontecendo isso hoje? Sabe por quê? Porque você precisa fechar a janela e realmente focar naquilo que Deus tem para a tua vida, focar naquilo que Deus tem direcionado para você nesta manhã. Aleluia. Sabe qual é a janela, irmãos? Foi essa janela que permitiu que Eva comesse do fruto que não poderia ter comido. Foi essa janela que permitiu que Eva comesse e ainda deu para o seu esposo também. Foi essa janela. Irmãos, Eutico é para nós um símbolo de um jovem que não quer mudar de vida. Eutico para nós hoje, claro que aquele jovem, irmãos, nós estamos pegando esse texto isolado, mas eu quero trazer aqui realmente essa revelação para nós essa manhã. Um jovem adormecido, um jovem acomodado, um crente acomodado. Não sei se você lembra, antigamente era assim, irmãos, a vizinhança era mais... As pessoas ficavam mais na rua, né? Lembra? As pessoas ficavam mais na rua, as crianças brincavam mais na rua, os vizinhos se comunicavam mais, mas também as fofocas eram maiores ainda. O cuidar da vida dos outros, um cuidar da vida do outro era maior. Porque tinha sempre aquela mulher que ficava, às vezes é homem também, viu, irmão? Que ficava na janela assim, né? O dia inteiro, irmão. Não sei se você lembra daquele episódio da Praça Nossa, bem antigo. No comecinho, tinha mulher que ficava na janela. E ela ficava observando a vida das pessoas. E quando nós paramos muito para ficar observando a vida das pessoas, nós acabamos nos esquecendo da nossa. E não vamos andar nunca. Poxa, como eu perdi meu tempo, como eu parei no tempo. Fiquei só olhando para a janela. Fiquei só ali. Fiquei o dia inteiro ali olhando a janela e... Poxa, como eu fiquei tanto nesse WhatsApp. Perdi o tempo de falar com os meus filhos, de conversar com a minha família. Como eu fiquei tanto nesse Facebook. Ao invés de ficar no Facebook, eu deixei de me relacionar, eu deixei de brincar. Meus filhos cresceram e agora está assim, irmãos. Daqui a pouco vai estar assim, ó. Porque o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que você precisa tomar cuidado com a janela. Ficar na janela demais, você vai acabar vendo coisas que você não queria ver. A curiosidade, irmãos, acaba nos envolvendo em coisas que não deveríamos estar. Vou dar um exemplo. A pessoa estava na janela e viu do outro lado um assassinato. O ladrão, ele matou e olhou que tinha uma pessoa olhando na janela. Quem vai ser prejudicado com isso? Quem estava olhando na janela, é testemunha. Assuntos que não são nossos. Assuntos que não nos dizem respeito. A única janela que você tem que olhar, irmãos, é a janela que aponta para o céu. Essa janela dos céus. Olhe para essa janela. Olhe para os montes. De onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para os céus. Olhe para cima. Olhe para o alvo. Tem crente que está perdendo foco, irmãos. Tem crente que começou bem, mas está terminando errado. Tem jovens que estavam começando bem, mas olha, como diz o ditado, está desandando demais. Desandou, hein, filho? Está desandado.
está perdendo o foco, está saindo do caminho, está saindo da rota, está saindo da direção, porque está olhando muito para a janela. É para olhar para frente. Se você ficar olhando muito para a janela, você se distrai, você se perde. Se você estiver produzindo algo numa empresa, se você olhar muito para a janela, a produção diminui. E na nossa vida espiritual, da mesma forma, se olharmos muito para a janela, vai acontecer. Pode acontecer acidentes. Como aquele jovem caiu no 3º andar, graças a Deus que tinha um homem de Deus ali, que falou: esse jovem está dormindo, a alma está nele ainda, né? E levantou o jovem lá, orou por ele, aquele jovem ressuscitou. Irmãos, que culto maravilhoso, um culto que se estendeu até meia-noite, palavra, oração, louvor, e jovem ressuscitado, milagres aconteceram. E esse milagre que aconteceu naquele culto vai acontecer aqui nesta manhã também, em nome de Jesus. Esse milagre vai acontecer na tua casa também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita, queridos, não permita que Satanás venha, irmãos, tentar se introduzir na tua casa, na tua vida, no teu coração. Repreenda ele nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Você fala assim agora: eu quero a partir de hoje ser uma nova criatura. As coisas velhas vão se passar, eis que tudo se fez novo. Repita comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Diga para o teu irmão, como profeta de Deus essa manhã, diga para ele assim: Deus quer trazer algo novo para a tua vida. Deus quer trazer novidade para a tua vida, irmão. Quebra essa janela, fecha essa janela, entra para dentro, dobra o joelho, fale com Deus, foque na direção de Deus essa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Quando o professor está ensinando, irmãos, às vezes o aluno quer sentar perto da janela, né? A janela é baixa. Fulano, olha para cá. Olha para cá que eu estou ensinando. Talvez achamos que não é importante aquilo que estamos ouvindo, mas é muito importante aquilo que você está ouvindo nesta manhã. Quero convidar você, dê a mão para o seu irmão que está ao teu lado.